Eu sei que 10 minutos é pouco tempo para a gente falar, mas eu tentarei ser breve. Bom, gente, eu sou professor muito novo na rede municipal. Eu tenho 1 ano e 1 mês agora, de rede municipal. E eu sou professor do Ensino Fundamental 2, e eu cheguei na escola e aí eu tive alguns problemas, como todo professor em início de carreira. Eu sabia o que a gente tinha que trabalhar em relação aos conteúdos, com todos os 8º e 9º anos que eu assumi. E quando eu cheguei para lecionar a história da Grécia, história de Roma, Idade Média, para os meus alunos, eu encontrei um certo atrito. Eu comecei a perceber que, na verdade, eles não estavam tão dispostos ali de conhecerem, de saberem sobre história de povos que viveram tão antigamente, que não tem muito a ver com o contexto deles. E eu comecei a pensar seriamente no que eu estava fazendo em sala de aula. E, quando eu entrava na sala dos professores, eu notava outro problema também. Eu notava que os professores eles começavam a amedrontar, principalmente a gente que está no início. Nossa, você vai para aquele 9º C, Deus me livre, você é maluco. Os alunos vão te comer vivo ali, vai ser um problema. E eu comecei a perceber outras coisas. Lógico que isso é o mais leve que eu estou trazendo. Eu começava a ouvir assim, coisas muito negativas em relação aos alunos. Então, uma representação muito negativa dos professores em relação aos seus alunos. E eu começava a me incomodar com aquilo seriamente, porque eu ficava pensando, puxa, se eu concebo o meu aluno como o outro, como errado, como estranho, como que eu vou ensinar esse sujeito? E aí eu ficava incomodado, eu falava assim, eu não vou ficar mais na sala dos professores, eu vou ficar com meus alunos no intervalo. Gente, eu sei... Depois, logicamente, vocês podem contestar tudo isso e podem... estou aqui para isso mesmo, para ouvir as críticas também, isso é interessante. Mas eu ficava incomodado com tudo isso. E aí eu ficava pensando como que eu posso mudar a relação que eu construo com os meus alunos em sala de aula. E esse projeto Relatos da Juventude surgiu desses incômodos. O Relatos da Juventude é um projeto muito simples de se desenvolver nas escolas, por isso que eu acredito nele. Eu gostaria muito que a gente ampliasse para outras escolas, para outras diretorias. O projeto Relatos da Juventude se trata de conhecer melhor o aluno, o outro. Então, parto aí de um pensamento de Paulo Freire: não há docência sem discência. Ou seja, eu não posso educar o outro se eu não quero conviver com esse outro e conhecê-lo também e respeitá-lo, principalmente em sua individualidade. Construí um projeto, sistematizei mais ou menos essas ideias que eu estou transmitindo para vocês, levei a coordenação e a direção, e eles gostaram disso, a gente levou para as reuniões de GEIF. Eu não participava de GEIF, era o professor módulo da escola. É complicado, Então, assim, E aí eu comecei a perceber outras coisas também, como há relações sociais militarizadas ainda, que vêm de tempos antigos, que estão presentes na escola hoje em dia. Então, o diretor, que tem ali uma maneira de se relacionar com o seu grupo de assistentes, a coordenação, que tem uma maneira de se relacionar com os professores efetivos de muito tempo, aí os professores de módulo, que geralmente sofrem um pouco de preconceito, Os estagiários, eu nem vou falar, e principalmente os alunos, chega na ponta, os alunos. Os alunos sofrem muito com esse tipo de relação. São relações sociais hierárquicas. Eu não concebo, por exemplo, na universidade, em qualquer espaço como nós estamos aqui, ninguém, se, por exemplo, estiver descontente com o que eu falo, não vai me pedir licença para ir ao banheiro. Mas o seu aluno, ele precisa pedir permissão para ir no banheiro. Só um exemplo do que a gente acha de preocupante ali nessas relações sociais que são colocadas ali no espaço escolar. Então, foi pensando nisso que eu pensei em alguma coisa para conhecer melhor os meus alunos. E aí o Relatos da Juventude foi criado com esse intuito. O que é o Relatos da Juventude? A coordenação e a direção gostaram da ideia, a gente levou para as reuniões, e os professores também, lógico, alguns mais resistentes, outros querendo participar. A gente comprou cadernos de brochura para todos os alunos dos 8º e 9º anos. Nesse caderno de brochura, todo mundo ia ganhar esse caderno, e a cada 15 dias, nós, professores, íamos lançar uma pergunta que não versa sobre nenhum assunto do currículo. Então, por exemplo, quem é você? O que você gosta de fazer fora da escola? O que é o bullying para você? Como que a gente pode combatê-lo na escola? O que é o funk? E o que as letras e as canções desse estilo de musical podem te ensinar?
Por que eu perguntava tudo isso aos professores? Justamente porque faz parte do universo cultural desse aluno. Então, coisas que estão ali no nosso universo que a gente percebe a todo momento, mas ninguém consegue levar isso para a sala de aula para debater, para discutir, para pensar em outros temas. Não conseguimos fugir da nossa disciplina. Parece que estamos fechados dentro de uma caixinha, né, onde está escrito ali história. Então, só vou falar de história e eu não faço uma relação, não tenho diálogo com outros professores, eu não trago assuntos que sejam pertinentes à vida desses alunos ali. Então, começou dessa forma, os alunos, então, eles eram estimulados a responderem, nem todos respondiam, logicamente. A gente depois tinha o trabalho de recolher todos esses cadernos e fazer a leitura, né? E aí, algumas dessas respostas, que atraíam bastante, a gente chamava alguns alunos e a gente fazia um vídeo, um documentário, lógico, a permissão devida, eles, os pais, as famílias sabiam disso, né? A gente ia gravar alguns vídeos. E esses vídeos eram depoimentos dos alunos sobre essas questões que eu acabei de falar para vocês. E vocês não imaginam assim o que a gente colheu de informações sobre esse universo, sobre quem é esse outro que é o aluno, que a gente não conhece muito bem, né? Os alunos, então, eles falam sobre a vida deles, sobre o que eles gostam de fazer, sobre o que eles pensam sobre a desigualdade de gênero, né, o racismo, o preconceito, várias questões que estão aí a cada 15 dias. Nós gravamos um pequeno vídeo de 4 ou 5 minutos com essas crianças fazendo depoimento e a gente coloca em plataformas de divulgação desses vídeos na internet. A gente criou uma página no YouTube, né, chamada Relatos da Juventude. Gostaria muito que vocês pesquisassem isso. Tem mais de 22 depoimentos de crianças que falam sobre todas essas questões que a gente levou. Os professores agora, logicamente, a gente participou, eu fico pensando assim, a gente faz tanta coisa na escola, mas tanta coisa que não é divulgada, que as pessoas não sabem, que foi rapidamente esse projeto, 5, 6 meses, a gente participou do Prêmio Paulo Freire, a gente veio aqui disputar, não é bem uma disputa, mas a gente veio participar desse Prêmio de Educação em Direitos Humanos, ou seja, precisamos divulgar as nossas práticas em sala de aula. Tenho certeza que práticas como essas acontecem a todo momento, mas a gente não sabe como divulgar. Então, além desses vídeos que a gente disponibilizava, a gente fez um blog também da escola, né, MF Carolina Renó. Então, os alunos eles faziam o depoimento, eles escreviam antes, né, o que eles achavam sobre essas questões colocadas pelos professores. As melhores respostas, a gente pedia para eles digitarem essas... A gente tirava uma foto do aluno e o que ele registrou a gente jogava no blog. A gente alimentou, tem mais de 70 postagens do blog com os alunos mesmo se prontificando e mostrando ali o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles pensam, etc. E também tem esses vídeos na internet que eu gostaria muito se vocês pudessem, dessem uma olhada. Pena que a gente não tem tempo para mostrar aqui alguns dos depoimentos. Gente, eu não tenho muito o que falar. Eu acho que, para fechar, né, uma ideia, né, que eu acho que dá muito certo, é o seguinte: é importante que a gente adentre um pouco mais no universo cultural dos nossos alunos. A gente tem uma visão, né, dicotômica de conhecimento. A gente que, né, se diz formado quando estamos lá na universidade, né, nós terminamos o curso de licenciatura, a gente fala assim, agora a gente está formado. Na verdade, a gente vai para a sala de aula e a gente tem uma grande preocupação, a gente tem um grande problema, porque a gente acredita que somente aquilo que a gente sabe é o essencial para que o aluno aprenda. E a gente tem que agora tentar pensar em como renovar essa visão que temos da nossa disciplina. Ou encarar a disciplina como uma transposição, então a gente vai ensinar o que os alunos, que a gente vê na faculdade, então formar mini historiadores, mini geógrafos, mini matemáticos, ou entender a disciplina como um campo aberto de possibilidades, um campo aberto de conhecimento. Muito obrigado. Boa tarde, né, a todos. Meu nome é Simone e eu sou coordenadora pedagógica da Escola Solano Trindade. E antes que vocês me perguntem, eu já vou logo dizendo, não estou candidata a nenhum cargo político. Tá? Por que é importante iniciar minha fala falando isso? Porque nesses 5 anos que a gente trabalha com esse projeto na escola, quando a gente fala de direitos humanos, fala desses temas, as pessoas perguntam logo se a gente tem algum interesse assim, político partidário, né? Se a gente vai se candidatar. E aí eu fui percebendo que isso é um discurso para desqualificar o trabalho na área de direitos humanos, né? Então, o projeto da escola se chama Córrego Limpo, Comunidade Viva, né? Paulo Freire ele fala que a palavra é um instrumento de poder.
E hoje eu me sinto assim, super poderosa, né? Porque eu tenho 10 minutos para falar. E, ao mesmo tempo, eu estou vivendo um grande paradoxo. Dizem assim, Simone fala muito. Não é verdade. Não é verdade. Na verdade, eu fui silenciada como mulher, como professora, como mãe, durante muitos anos. E aqui, em 10 minutos, eu tenho que contar uma história que tem mais de 40 anos. Porque eu estou contando a história também de um bairro, né? Porque o projeto é Córrego Limpo Comunidade Viva. E esses 10 minutos, esse poder que eu tenho, ele é um poder com muita responsabilidade, é um peso que eu tenho. Porque eu não estou falando de mim, né? Eu estou falando de uma escola, eu estou falando de uma comunidade, que é o bairro Jardim Boa Vista. Uma comunidade que foi silenciada durante muitos anos. E que, durante anos, sofre com vários problemas. Primeiro, não tinha o asfalto, era barro. E os moradores falam que, quando iam trabalhar, eles tinham vergonha, porque eles tinham que chegar na Raposo, levar o sapato dentro da bolsa e limpar, para não chegar sujo nos outros locais. Depois teve a questão da falta de água, não tinha água encanada. E também tinha uma pedreira. Essa pedreira causava rachaduras nas casas, tinha as explosões, e foram grandes lutas para conseguir fechar essa pedreira. E conseguiu. Mas aí tinha também outros problemas, que era a enchente. O bairro Jardim Boa Vista fica na zona oeste de São Paulo, na divisa entre 2 municípios. E lá tem um córrego que, carinhosamente, é chamado de Córrego Morumbizinho. Mas eu acredito que ele se chama Itaim, né? E esse córrego, ele sofre, durante 40 anos, os moradores sofrem com as enchentes. E o que acontece? É um bairro que passou por vários problemas e, até hoje, tem essa questão do transbordamento desse córrego. É um córrego que ficou, ao longo do tempo, poluído, por conta da inexistência de políticas públicas de preservação ambiental, né, das nascentes e dos córregos. E a minha escola, né? Falar de uma escola, Solano Trindade, que toda a história do bairro é uma história de luta. Nada foi para o Jardim Boa Vista. Ele fica na divisa entre 2 municípios. Pensa, quase no finalzinho de São Paulo. Ninguém sabe se ele é de São Paulo ou se é de Osasco. E, no final, vocês sabem como é ficar na divisa de um município, né? Aí vem a escola Solano Trindade. Eu estou lá há 5 anos. E, quando eu cheguei nessa escola, para vocês entenderem, para a gente ver o nosso ponto em comum, eu estou falando de uma escola pública municipal, né, que tem problemas como todas as escolas aqui, não só de São Paulo, mas do país e do mundo. A gente trabalha... quando eu cheguei lá, as relações humanas eram muito conflituosas. A gente se maltratava demais. As pessoas não pareciam se entender. Então, essa situação aí do aluno se sentir desrespeitado, o professor também se sentia desrespeitado. Eu me sentia desrespeitada. A comunidade se sentia desrespeitada. Todo mundo culpava o outro por todos os problemas da escola, né? Essa escola transbordante, que tudo entra, né? Então, era o professor... E outra coisa, o horário coletivo, gente, na hora do almoço. Depois de você enfrentar de 7 ao meio-dia, eu tinha que fazer formação de professor. Nossa, e qual é o nosso papel de coordenador pedagógico? Contribuir com o desenvolvimento profissional do outro e ainda se preocupar com a nossa formação, né? E nesse conflito todo. Então, eram muitos problemas. A gente chegava a ser até... não era nem indisciplina, porque isso o professor consegue controlar. Chegou ao ponto da violência mesmo, né? Então, quem era da equipe gestora achava que era problema de gestão de sala, o professor achava que era falta de pulso firme da direção, a comunidade achava que o professor era o culpado, e, assim, as relações estavam desgastadas. Então, assim, só para vocês perceberem que a escola era esse turbilhão, né? E aí eu tinha um grande supervisor, gente. Meu primeiro supervisor, eu era professora durante anos e fui CP nessa escola. Meu supervisor era o Marcos. É um supervisor que tem vasto conhecimento, mas eu me senti um pouco... foi difícil naquele momento, porque ele pegou o PPP da escola, pegou o PEA, olhou e riu e falou assim, hahaha, projeto meio ambiente...
está perfeito, lindo. Mas o que você diz do córrego que passa do lado da escola? E eu fiquei chateada, porque a gente faz o projeto e quer que ele aprove. E assim, ele olhou assim e falou assim, muito bonito no papel. Agora, eu acho muito assim, era estranho mesmo a gente falar de meio ambiente e desconhecer o fato que tinha um córrego poluído do lado da escola, né? E, naquele momento, eu falei, mas que me senti injustiçada, né? Junto com todos os professores. Mas aquela crítica, eu acho que ela foi assim, fundamental para a gente perceber o nosso papel enquanto agente social de transformação. Eu gostaria muito de não ter que olhar para aquele córrego. E o supervisor me obrigou a olhar para ele, né? Nos obrigou a olhar para aquele córrego. E ele foi mais além. Eu estava lá no conforto da nossa sala de professores, fazendo nossa GEIF, mas o supervisor falou, não, vão para a rua, vão ver aí a comunidade. E foi muito difícil, porque ninguém queria ir. Todo mundo queria. Lá é ruim, né, a sala do professor? Pois imagina, ter que deixar aquele conforto, né, e ir para a comunidade. Passar pelaquele córrego poluído, cheio de lixo na rua, e fomos, porque o supervisor mandou, porque eu acho que se o CP mandasse, né, eu acho que não sei. Mas aí nós fomos. O supervisor estava lá junto conosco. E fomos conhecer a favela do Morumbizinho, né, como eles se denominam. Fomos conhecer o bairro Jardim Boa Vista, subir aquelas ladeiras, né? E aí nós olhamos e só vimos todos os limites possíveis do bairro. Voltamos, uns chorando, outros emocionados, né? E cada um só viu os limites, os problemas. E foi com esse olhar que a gente começou. Então, a gente ia ter que olhar mais para essa comunidade. Então, a gente criou uma rotina de trabalho onde visitar a comunidade é uma atividade permanente. Então, todo professor que for trabalhar no Solano vai ter que fazer essa visita para a comunidade. Aí, resultado. A gente começou a colocar no projeto pedagógico todas as nossas mazelas. Porque muito projeto pedagógico é bonitinho, né? A gente só coloca as coisas boas. E nós fomos ousados lá em 2008, quando a gente falou, vamos falar tudo que está ruim. Nossas relações estão horrorosas. Aí eu, como coordenador, falei, nossa GEIF parece uma guerra, né? E aí o professor falou, eu não aguento mais a violência dos alunos. E aí a gente começou a cada um falar e está no projeto pedagógico. E aí o que aconteceu? A gente começou a incluir essa questão do meio ambiente, mas na prática, no plano de ensino e de trabalho dos professores da coordenação da escola. E aí, a gente tinha um grande problema, que era a questão da violência. A gente viu que não era indisciplina, não. Então, a gente falou, sabe, vamos ser humildes e dizer, nós não conseguimos. Eu não sei mais o que lidar, porque a pauta da GEIF só era violência e indisciplina. E a gente não conseguia trabalhar mais nada, porque todo mundo queria falar de violência e indisciplina, todo mundo. E aí eram umas guerras homéricas nos horários coletivos de formação. E a gente assumiu, sabe uma coisa? A gente não consegue lidar com esse problema, vamos pedir ajuda aos universitários. Os médicos, né, com certeza, eles devem saber o problema tal da violência. Foi aí que a gente teve a grande ideia de procurar a unidade básica de saúde. Eles também faziam um trabalho de prevenção no território. E eles estavam loucos para vacinar os adolescentes, porque eles não vão para o posto, né? Só vai bebezinho e gestante, ou idoso, mas adolescente não. E eles também queriam atender uma demanda que não chega para eles. E eles foram na escola. Gente, a gente fez um planejamento maravilhoso. Tivemos a grande ideia, nós da escola com a UBS do Jardim Boa Vista. Vamos fazer um projeto só para os violentos. Aí, vamos lá. Selecionamos o nome de todos os alunos violentos da escola, indisciplinados. No grande dia, eles se olharam um para o outro e falaram, epa, eu já entendi a intenção deles. Vocês acham que deu certo? Eles sacaram, né? E não deu certo, porque eles fizeram de tudo para que a gente não conseguisse pôr em prática o nosso grande plano. Aí a gente falou, vamos então pensar diferente. Vamos tentar nos reunir todo mês para a gente falar dos nossos problemas. Então a gente fez isso. Vamos agora todo mês falar dos nossos problemas. E uma vez eu estava na formação na DRE,
Aí, a gente já tinha identificado os problemas. A gente falava sobre os problemas e nada se mudava. Aí, um dia, na formação, com a Fernanda Liberali, ela falou assim, que o que promove mudanças são os sonhos. E foi aí que deu aquele estalo, né? A gente parou de pensar nos problemas e a gente começou a pensar no que a gente poderia fazer juntos, né? E foi aí que surgiram acho que o grande passo. Qual era o nosso sonho? Qual era o sonho daquela comunidade? E a gente foi para a reunião dos moradores saber quais eram os sonhos dessa comunidade, dos alunos. E foi quando surgiu a história do Parque Linear. Muita gente brinca comigo e fala assim, é a do córrego. Eles não sabem que não é sobre o córrego que a gente está falando. Nós estamos falando de direitos humanos, né? O direito do idoso, o direito das crianças, dos adolescentes, o direito de ter um bairro, né, revitalizado. O córrego, gente, não contem para ninguém. É apenas um pretexto para a conquista de todos os direitos que nós temos o direito, ao menos, de sonhar. Só que hoje, a gente não sonha mais sozinho, não. Nós sonhamos juntos. Então, hoje, no primeiro seminário de Direitos Humanos, eu faço um convite para todos vocês. Não sonhem mais sozinhos, sonhem juntos. Porque quando a gente sonha junto, não existe na história, nem do bairro Jardim Boa Vista, nem no país, nem no mundo, que esse sonho que sonhado junto não tenha promovido mudanças. Tá? E agora, o Jardim Boa Vista não tem mais enchente. A gente transborda. Então, Ana Cecília, da Diretoria de Educação do Butantã, e eu não posso falar sentada, eu quero falar de pé, porque eu quero brindar essa mesa, né? Eu quero dizer como foi grandiosa esse momento, essa manhã que a gente está passando aqui, aberta lindamente com a Flávia, né, e com o Fernando, e nesse momento com vocês. Como assim, André? Você não tem nada para dizer? Você disse tudo. Como assim você não tem nada? E, assim, eu acho que essa mesa é uma mesa inspiradora para todos nós. Eu sou supervisora escolar, Ana Cecília, supervisora escolar da diretoria do Butantã, professora da escola MF Amorim Lima, que tirou as paredes da sala de aula e também inventou coisas e ousou. E eu concordo absolutamente com a mesa quando a mesa diz: é possível sonhar e está na nossa mão. A gente pode tudo mesmo, Cibele. E é isso, a gente pode tudo, desde que a gente saiba esse querer, ele seja coletivo, que a gente consiga coletivizar esse interesse, né? E quando a gente trabalha com essa coisa da construção do interesse, é dessa oitiva mesmo, é dessa escuta, a pedagogia da escuta freiriana, essa escuta fina, que é aquela escuta que se responsabiliza por fazer alguma coisa com ela, não é? E isso nos enche, sim, de muito trabalho e muito esforço, mas também muita alegria e vibração. Então, que a gente possa, eu acho, dar continuidade, todos nós, as nossas jornadas, e eu acho que a publicação, viu, Pedro, Jonas, Eduardo, e assim, Rogério, a publicação desse livro, ela é crucial para nós. É crucial que esse livro, né, Flávia, entre na universidade, esteja conosco na USP, esteja também na Unesp, na Unifesp, na UAB, na nossa Universidade Aberta do Brasil, porque são experiências que dizem dessa possibilidade. Não de uma possibilidade fácil, não de uma possibilidade posta como alguma coisa comum, mas uma coisa possível e absolutamente importante. E daí eu queria usar duas palavras que vocês trouxeram para nós nessa relatoria. Uma, a questão do repertório. Me parece que a perspectiva do engajamento e da responsabilização, cada um do seu jeito, foi falando da importância de repertoriar. Inclusive, não só repertoriar o outro, repertoriar monos.
para que nós possamos nos fortalecer enquanto coletivo, nessa grande responsabilidade que é ser educador, num país de desigualdades. Mas se a gente vai ser educador só para se conformar com o status quo vigente, a gente está com a profissão errada. Porque na profissão certa, ser educador é para transformar. E eu acho que transformar é transformar com sonho e com o sonho que se torna realidade, que é o sonho possível do Paulo Freire, né? A utopia freiriana não é a utopia grega, do inatingível. É aquela utopia que se faz presente com ações concretas de trabalho e com ações que cada vez mais diminuam a distância entre o que se fala e o que se faz. E a outra palavra-chave que vocês usaram, me parece, esteve presente na fala de todo mundo, e eu quero referendar e reforçar a importância da perspectiva do ciclo de aprendizagem. Então, direitos humanos é de cabo a rabo, é de educação infantil até a pós-graduação. Não tem ninguém fora disso. Quero fazer minhas as palavras da Flávia Schilling, quando ela diz: a ação de direitos humanos não é disciplina mesmo, é muito mais que disciplina. Obrigadíssimo pela mesa, estou emocionadíssima, super obrigada, inclusive, por trazer, viu, Simone, a redenção da ação supervisora, porque como supervisora que sou, é para isso que serve o supervisor. E só como dado de realidade, o supervisor Marcos, que a Simone citou, foi com ela, foi com a escola inteira, com o Solano Trindade, para o córrego e para toda a comunidade, para as ladeiras, e ele é deficiente físico, usuário de muletas, foi vítima de poliomielite infantil e foi para o córrego com a escola de muletas. Então, para nós... cadê o Flávio, que estava ali, supervisor também? Para nós, supervisores, obrigada, Simone, por qualificar e adjetivar o que seja mesmo a importância de uma ação supervisora. Ela é uma rede. Aline, aqui. Você? Parabéns. Opa, chegou minha vez. Bom dia. Eu só tenho aqui que parabenizar e ficar muito feliz por estar aqui nesse momento e que Deus nos abençoe, né? A todos, em primeiro lugar. E estamos, né, na Semana Santa, né? Um momento muito bom, maravilhoso, onde que nós, né, estamos morrendo e vamos renascer a cada segundo, e eu vejo aqui um renascimento muito grande da educação e dos direitos humanos. Parabenizar. Eu sou Valdir, estou estudando pedagogia na Faculdade de Brasil, estou no 4º semestre, o TCC da Lei 10.639, é uma discussão muito séria. E, então, enquanto isso, eu sou também do MST, sou do Quilombo Guaianazes, sou conselheiro de Direitos Humanos também, e conselheiro de Meio Ambiente do CADE, Subprefeitura de Guaianazes, e do Movimento de Moradia. Naturalmente, eu, né, reporto aqui para a Cibele, né, e que um momento muito oportuno, estou feliz, né, de ouvi-la, e também no momento certo, né, que é uma dificuldade muito grande os conflitos, né, da aplicação da Lei 10.639, que é a obrigatoriedade, é uma lei, né, em todas as escolas, em todo momento da educação, né, seja ela que todos aqui já conhecem, e a gente sente ainda a dificuldade da aplicação dessa lei. A gente sente ainda o racismo, o preconceito, a discriminação, todo, ainda mais o pior é a camuflada, aquela, né? Então, a temática da história do negro, da escravidão, a gente sabe como que ela já está. Mas essa aplicação desse resgate é muito difícil, porque nós nos sentimos discriminados. E, hoje em dia, os movimentos, e você vê na educação, tanta agressão, tanta violência, tanta discriminação e falta de segurança, né, da própria educação, se educar ou estar. Mas a gente fica feliz pelos guerreiros que a gente vemos aqui, e eu fico mais feliz ainda. Então, nós temos lá o Prêmio Educar para a Igualdade Racial, que é uma discussão muito boa, né, nessa questão, e a gente vê que a CONE, que é a Coordenadoria de Assuntos da População Negra, trabalhou muito bem as temáticas, né, com muito mais professores maravilhosos que tem aí, mas nós temos dificuldade, né, da formação justamente desse profissional, desse professor na temática da Lei 10.139, ainda a outra que segue junto, a 14.000. Né? E eu
me sinto feliz, e nesse momento aqui eu só tenho assim de buscar e trazer a todos, né, para salvar essa bandeira, né, que é a nossa memória, a nossa história. E eu fico querendo saber mais sobre o seu projeto, que eu acho que é maravilhoso, e parabenizar todos os outros que parece que vêm alencado também na mesma história. Ninguém está distante disso, e a gente vê que fica difícil. Mas eu quero ver como que vai ficar as políticas públicas, que é uma coisa que não dá para fugir, companheira. Eu acho que a política está em tudo que é lugar. E quando nós negamos de ter essa educação da política dentro da temática também da escola, nós estamos negando nossos alunos, negando nessa consciência. Eu vejo que não tem. Então, eu agradeço, parabenizar, obrigado pela oportunidade. Vamos combinar o seguinte, Aline, faz aqui, ali a gente encerra em razão da hora, ok? A professora... Bom dia. Eu sou o Jaime, sou conselheiro tutelar no Jardim São Luís, próximo de você, André. E eu não sabia, fiquei muito, muito feliz com a posição dessa mesa. Essa mesa realmente foi muito gratificante, porque eu, como conselheiro, às vezes eu me deparo muito com a questão de muita reclamação das escolas, justamente dos problemas que tem. Né? E a gente não recebe assim, até para nos chamar para parceria. Tem algumas escolas em que a gente tem uma boa relação com a direção, e a gente procura contribuir da nossa maneira, né? Inclusive, tem uma escola, vou até citar aqui, a Escola Jardim Boa Esperança, que ela chegou a ser famosa como a pior escola da cidade de São Paulo, quando eu tenho conhecimento disso. E tem um diretor agora que ele está começando a fazer um trabalho lá que realmente está dando essa mudada. Aí já tem pai que chega e fala, a escola está mudando, isso é maravilhoso. Né? Essa dinâmica que precisa, porque não é só o aluno, porque o aluno, é como a Jorge falou, né? Ele falou, como é que é a relação dele? Acho que a Simone falou, da relação da família, né? Ele é assim porque tem um porquê. O porquê da falta dele. Eu costumo usar isso muito com os pais, até no próprio conselho. Né? Às vezes tem mãe que chega que não consegue mais ter o domínio com uma criança de 10 anos. Né? E só corre para o conselho. Você está falando de uma criança. Aí o pai que não quer ver um adolescente, porque o adolescente é igual a ele. Ele não se suporta. Na realidade, ele não se suporta. Né? E esse trabalho de educação com a família é onde faz a pessoa se descobrir quem eu sou, como eu estou educando meu filho. Né? Porque é fácil, aí eu costumo dizer, se o filho está bem na escola, esse é meu filho. Quando ele está mal, não é mais meu filho. Né? Então, parabéns a vocês, muito obrigado, estou muito satisfeito. Parabéns, André, vou estar mais perto de você agora. Obrigado. Vou passar lá e depois vem aqui. Quem foi que pediu primeiro? Bom dia, meu nome é Edilene, eu sou diretora de uma EMEI chamada Olga Benário Prestes, lá na cidade de Tiradentes. Né? Uma honra, eu tive a honra de inaugurar a escola chamada Frei Tito de Alencar, inaugurada pelo Frei Beto, e depois fui para o Olga Benário. Né? Então, assim, ontem, comentando aqui com a Naime, a gente saiu fortalecido na mesa de ontem, e hoje a mesma coisa. Né? Eu estava aqui confabulando com os colegas, que vocês nada mais fizeram, né? Ninguém inventou a roda. Vocês fizeram a coisa que todo professor, que todo educador deveria de fazer, que seria ouvir a criança, ouvir o aluno. Né? E na escola a gente massacra. Né? Eu comecei no Frei Tito, era bebês, e uma coisa que me incomodava lá era a tal da hora da água e a hora do pinico. Né? Que eu fazia a discussão, por que todas as crianças têm que beber água ao mesmo tempo ou ficar sentadinhas no pinico ao mesmo tempo? Né? Então, essa era uma grande discussão. E hoje, né, ouvindo vocês, eu saio daqui assim super fortalecida, porque as falas, né, tudo é possível, o professor não pode ser fatalista, o professor não pode impor, que, infelizmente, a gente sabe que tem professor ruim, mas, felizmente, eu acho que nós temos muito mais profissionais melhores do que ruim.
né? Porque os projetos, como o André falou, as escolas têm ações maravilhosas, é que nós temos o hábito de não registrar, né? O meu supervisor, ele vive pegando no meu pé que a gente precisa registrar. A gente precisa registrar e ele fala que precisa sair, as ações precisam sair das escolas, porque às vezes um problema que eu tenho na minha escola, com um projeto da outra escola eu consigo resolver. Então nós professores, gestores, nós temos esse péssimo hábito de não registrar, né? Então eu saio daqui assim muito fortalecida, a base para a gente nas escolas começar a fazer o outro ter o direito é ouvir, que infelizmente nós silenciamos as nossas crianças o tempo inteiro, desde o momento quando na sala de aula eu não deixo nem a criança escolher o brinquedo, eu já dou o brinquedo, você brinca com esse, você brinca com aquele, ou leva no parque, um parque imenso, maravilhoso, e aí o professor já fala, vamos brincar disso. Né? Então, a gente fica o tempo inteiro silenciando os nossos alunos e, como aluno, criança é movimento, daí vem a indisciplina e daí vem a violência. Então, se nós sairmos daqui, eu acho que cada educador sair daqui e chegar na escola e dar o direito, não, deixar o outro falar, eu acho que o seminário já conseguiu a missão dele, que é, né, a minha briga, né, a minha e da Anaíme, né, a gente como militante pela infância, é que a criança tenha voz, que ela seja ouvida e seja protagonista. Então, acho que o seminário já está conseguindo isso. Obrigada. Aline, ali tinha aqui, depois a professora Maria Nazaré, depois a gente volta ali, mas a gente vai ter que encerrar. É uma pena. Bom dia a todos. Parabenizar a mesa, teve os temas, né, teve de meio ambiente, juventude, o bebê, né, criancinha, ditadura, do índio, né, etnia, lá o Vem Cuidar de Mim, e esses temas aí. O que eu queria falar é o seguinte, eu estou estudando serviço social. Então, nós também temos que ter esse olhar para a sociedade, né? Olhar o outro e também acreditar muito na transformação, de que tudo é possível e as coisas podem acontecer. E vocês é a prova disso, mediante esses projetos que vocês apresentaram aqui para nós. E eu também represento o movimento de moradia, como o colega aqui, né? Então, assim, a questão política ela entra muito, né? Tem os entraves que podem ocorrer, mas nós, como acreditamos muito, vamos trabalhando ali paralelo a essas questões. Então, eu gostaria também de fazer um convite para os professores das escolas municipais, que vai ter o plebiscito pela reforma política constituinte, que está sendo bastante divulgado, bastante falado, já está em trâmite, né? E, se vocês puderem também levar para as escolas, debater esse tema, é extremamente importante. O plebiscito pela reforma política. Construir um novo Congresso. Vocês acabaram de falar que demonstraram na prática que é possível construir, sim, um novo mundo com mais igualdade e justiça social. Então, seria legal vocês também levarem esse debate para dentro das escolas. Essa questão do trabalho sobre a ditadura, eu também achei muito interessante, porque alunos de 7ª série devem ter 13, 14 anos, né? Então, conhecer, resgatar a história, porque eles não passaram por isso. Então, vivem num momento lá agora, né, de neoliberalismo, que é tudo muito consumo, então não tem aquela questão política, né, de politização dentro. Achei importante para eles poderem enxergar isso. E quero falar, o André e o conselheiro tutelar Jaime, que eu atuo lá no Jardim São Luís.
e depois esperar para pegar contato de vocês. E um apelo mesmo, trabalhar o plebiscito pela reforma constituinte. Parabéns a todos. Alexandra. É a última, tá, pessoal? É a penúltima, tem a professora Maria Nazaré. Eu só vou pedir para que a senhora faça a intervenção pontualmente. Ok. Eu queria cumprimentar toda a mesa, tá de parabéns pelas experiências exitosas. Alguém de vocês disse aí que é preciso expandir essas experiências, e eu concordo com essa perspectiva, porque, dentre esses 7 trabalhos, eu fiquei aqui sentadinha, atentamente ouvindo todos vocês, todas as exposições, e eu vi que 4, direto ou indiretamente, trabalhou com a Lei 10.639, né? Eu achei assim que o trabalho está assim, muito disseminado entre os professores, e a minha grande preocupação é todo o projeto de transformação da escola, eu sei que nós podemos contar de olhos fechados com os professores. E eu gostaria que essa ação dos professores se expandisse para a gestão pública no município. Nós já estamos há 10 anos com a Lei 10.639 e as experiências exitosas de sala de aula são fantásticas, mas a gente bate na questão da expansão enquanto uma política pública. Então, eu gostaria que o seminário, enquanto uma deliberação, fizesse essa perspectiva de valorização da valorização do professor e da formação para que essas experiências exitosas pudessem se transformar numa política de todas as nossas escolas, principalmente em relação à valorização e à formação da Educação e Direitos Humanos e a Lei 10.639. Essa é uma reivindicação para o seminário. Parabéns para todos vocês. Então, eu gostaria de agradecer ao Bitar por ter a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse momento tão importante que a gente, vamos dizer assim, é como se fosse um fechamento, uma celebração, né, como diz nosso Ariano Suassuna. E como a menina colocou ali atrás, do direito à memória e à verdade, até a questão ambiental, as pessoas com deficiência, a questão indígena, que é tão fora de tudo e de todos, estão excluídos. Então, destacar como vocês passaram por toda a história do Brasil. Maravilhoso como o cuidado vocês tiveram. Não esqueçam de se inscrever no Prêmio Nacional da Educação e Direitos Humanos, que é fundamental a visibilidade de vocês. Certo? Outro ponto que eu achei que gostaria, esse ano nós vamos fazer os 10 anos do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Vocês viram que a Flávia colocou muito bem, quer dizer, não fazemos a educação em direitos humanos só porque tem um plano nacional, mas a gente vem de uma construção, então é importante que, nesse momento de 10 anos, a gente também possa ter experiências como as de vocês no encontro nacional que nós vamos realizar, nós vamos depois divulgar com vocês. Agora, é muito importante o depoimento de vocês vivo, né? Então, veja só, não é só o livro é maravilhoso, eu vou levar... O Brasil hoje está com a rede de quase 60 cursos à distância. É preciso que tenha o livro no site, que vocês devem colocar, mas é preciso que tenha também os depoimentos vivos de vocês, porque a paixão com que vocês fazem o relato, ela é superior a qualquer leitura. Então, por favor, dê autorização do uso da imagem, e botem, né? Nós estamos com 60 cursos no Brasil, então é fundamental que vocês cheguem no Brasil. Tá bom? Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e comunicar que na parte da tarde nós vamos ter os grupos de trabalho às 2 horas, né? Em razão do número de pessoas, nós vamos fazer uma junção de grupos de trabalho, sempre considerando a pertinência temática, ok? Para então às 16h30 nós darmos início ao lançamento desse livro. Okay? Então nós contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigado.